O apresentador Edu Guedes passou por uma cirurgia neste fim de semana em São Paulo para a retirada de um tumor do pâncreas. O que deveria ser apenas mais um fim de semana tranquilo se transformou em um verdadeiro pesadelo na vida de Edu Guedes. No último sábado, o apresentador precisou passar por uma cirurgia delicada que durou mais de 6 horas. A notícia surpreendeu a todos e gerou grande preocupação entre fãs, amigos e colegas de profissão. Atualmente, Edu está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, uma das instituições médicas mais respeitadas do país. De acordo com informações confirmadas por sua equipe, a cirurgia foi necessária por conta de um problema de saúde que já vinha sendo monitorado, mas que se agravou nos últimos dias. Diante da piora, os médicos decidiram agir com urgência. Por respeito à privacidade de Edu, os detalhes exatos do diagnóstico não foram divulgados. No entanto, os profissionais garantem que o procedimento foi bem sucedido do ponto de vista técnico, embora o estado de saúde do apresentador ainda exija cuidados intensivos. No domingo, um vídeo publicado nas redes sociais de Edu comoveu o público. Deitado no leito hospitalar com expressão visivelmente abatida e falando com dificuldade, ele agradeceu pelas orações e pelo carinho que tem recebido. Com a voz fraca, mas com emoção nos olhos, Edu fez questão de tranquilizar os fãs: "Estou me recuperando. Foi difícil, mas estou aqui. Obrigado por tudo." A gravação tem pouco mais de 2 minutos, mas é suficiente para mostrar o quanto o apresentador está fragilizado. As imagens mostram também que ele está conectado a aparelhos de monitoramento e com acesso intravenoso, indicando que segue sob cuidados intensivos. Ao fundo, é possível ouvir profissionais de saúde circulando e sussurros de familiares que preferiram não aparecer. A comoção foi imediata. Milhares de comentários inundaram suas redes sociais com mensagens de força, esperança e fé. Várias celebridades, colegas de televisão e até ex-companheiros de emissora deixaram palavras de apoio. Entre elas, nomes como Celso Zucatelli, César Filho e até Ana Hickman, com quem Edu tem uma relação próxima, mandaram recados cheios de carinho. Ana, inclusive, teria sido avisada da gravidade do caso poucas horas depois da cirurgia. Segundo fontes próximas, ela foi chamada às pressas e ficou visivelmente abalada ao saber da extensão da situação. Pessoas próximas relataram que ela deixou compromissos pessoais para estar presente e prestar apoio. A ligação entre os dois, que sempre foi notória, ficou ainda mais evidente neste momento tão delicado. Enquanto isso, a equipe médica segue cautelosa. A prioridade agora é garantir que Edu não desenvolva nenhuma complicação no pós-operatório. Os próximos dias serão decisivos. A expectativa é de que ele permaneça internado por pelo menos mais uma semana, com visitas controladas e acompanhamento constante. Com o passar das horas, a movimentação no hospital aumentou e rumores sobre a gravidade do quadro começaram a se espalhar. Foi nesse clima de tensão e apreensão que Ana Hickman tomou uma decisão inesperada, que surpreenderia até os mais próximos. 2 dias após a delicada cirurgia no pâncreas, Edu Guedes quebrou o silêncio. Ainda debilitado, o apresentador usou suas redes sociais para se comunicar com o público pela primeira vez desde o procedimento. Em um vídeo curto, mas carregado de emoção, ele agradeceu aos fãs, amigos, familiares e profissionais de saúde pelo apoio recebido nos momentos mais difíceis de sua vida. Com voz baixa e fala pausada, Edu afirmou: "Quero agradecer cada oração, cada palavra de carinho que recebi. Ainda estou fraco, mas estou aqui. Foi uma cirurgia difícil, um divisor de águas na minha vida." A fala, embora breve, comoveu milhões de seguidores. Emoção que se intensificou quando ele citou a presença constante de Ana Hickman ao seu lado. "Minha esposa, Ana, tem sido minha força. Sem ela, eu não sei como teria enfrentado tudo isso. Ela é meu alicerce, minha luz nesse momento escuro." As palavras de carinho foram acompanhadas por imagens do casal no hospital, mãos entrelaçadas, rostos colados. Ana, mesmo visivelmente abalada, tentava manter a serenidade ao lado do marido. A reação do público foi imediata. Comentários de apoio inundaram as redes. "Força, Edu! Você vai sair dessa", escreveu um fã. "Ana, você é uma guerreira. Obrigado por cuidar dele com tanto amor", dizia outro. Amigos do meio artístico também se manifestaram. Celso Zucatelli, Ticiane Pinheiro e Rodrigo Faro deixaram mensagens emocionadas. A manifestação pública foi vista como um sinal de esperança. Mas por trás da mensagem positiva, havia ainda muita incerteza. Nos bastidores, os médicos mantinham a atenção redobrada. O pós-operatório, especialmente em casos como o de Edu, exige acompanhamento constante e pode trazer surpresas. O gesto de Edu foi além de um simples agradecimento.
Foi também um sinal de que, apesar da dor e do cansaço, ele continua lutando. E mais, ele fez questão de dividir esse momento com quem o acompanhou durante anos na televisão. O público que riu, chorou e cozinhou com ele nas manhãs de tantos lares brasileiros, agora está junto nessa batalha pela vida. A presença de Ana, que muitos enxergam apenas como uma figura pública forte e glamourosa, revelou-se ainda mais humana e sensível. O vídeo a mostrou segurando a mão de Edu com firmeza, enquanto ele falava. Seu olhar dizia mais que 1000 palavras. Ali estava uma mulher ferida, mas determinada a não deixá-lo cair. Essa manifestação pública foi apenas o início de uma nova fase. E enquanto o país se emocionava com as palavras de Edu, uma notícia vinda dos bastidores, revelada por um conhecido jornalista, colocaria ainda mais tensão sobre tudo o que já havia acontecido. No meio da onda de comoção gerada pelo vídeo de Edu Guedes, uma revelação feita por Léo Dias causou espanto. O jornalista, conhecido por ter acesso direto a fontes confiáveis, trouxe à tona informações até então desconhecidas do público. Segundo ele, a presença de Ana Hickman no hospital não foi apenas uma demonstração de carinho, foi resultado de um alerta médico. De acordo com as fontes de Léo, Ana foi chamada às pressas pela equipe médica logo após o término da cirurgia. O clima dentro do hospital era de tensão. O procedimento no pâncreas tinha sido extremamente complexo e mesmo com o sucesso técnico, os riscos continuavam altíssimos. A decisão de acionar a esposa imediatamente teria partido do próprio chefe da equipe médica. O motivo? Havia a possibilidade real de uma piora no estado de saúde de Edu nas próximas horas. Eles queriam que ela estivesse ali caso a situação fugisse do controle, disse Léo em seu programa. O impacto da revelação foi enorme. Nas redes sociais, fãs de Edu e Ana demonstraram ainda mais preocupação. A imagem de Ana, forte e serena ao lado do marido, ganhou um novo significado. Ela estava ali não apenas por amor, mas porque poderia ser chamada a tomar decisões difíceis, caso algo pior acontecesse. Segundo o jornalista, a própria Ana chegou ao hospital abalada. Vestia roupa simples, rosto sem maquiagem, e entrou pela entrada reservada do Albert Einstein. A equipe médica a conduziu diretamente à sala de cuidados intensivos, onde Edu ainda estava sendo estabilizado após o procedimento. Foi um momento muito delicado, revelou uma fonte do hospital ao jornalista. Ela chegou e ficou alguns minutos sozinha, respirando fundo antes de entrar no quarto. Os médicos foram muito diretos. Não esconderam nada. Essa notícia fez com que o público entendesse a gravidade real da situação. Apesar da força que demonstrava, Ana enfrentava um dos momentos mais difíceis de sua vida. E mesmo assim continuava firme ao lado do homem que escolheu amar e cuidar. Enquanto isso, dentro do hospital, os profissionais continuavam monitorando cada batimento, cada oscilação nos exames. E apesar do aparente otimismo, a equipe sabia, os dias seguintes seriam decisivos. Mesmo com o vídeo emocionante e a presença constante de Ana Hickman ao seu lado, a verdade era que a saúde de Edu Guedes ainda exigia atenção total. A cirurgia no pâncreas, segundo os médicos, foi de altíssimo risco. E o período pós-operatório é o mais crítico. A equipe médica mantém total cautela. O apresentador está em uma ala reservada, com acesso controlado e monitoramento constante. A qualquer sinal de alteração, os protocolos de emergência são ativados. A família, embora esperançosa, sabe que os próximos dias serão de tensão. Um dos principais motivos de preocupação são as possíveis complicações típicas desse tipo de cirurgia. Infecções, falência de órgãos ou hemorragias internas são riscos reais. Além disso, há um fator ainda mais delicado: os exames de biópsia que ainda não tiveram resultado divulgado. Esses exames vão confirmar se havia sinais de metástase ou não. Caso positivo, o tratamento seguiria por outro caminho, muito mais agressivo e complexo. Enquanto os laudos não chegam, médicos evitam qualquer especulação, mas a equipe já prepara protocolos para diferentes cenários. Para o público, o silêncio médico pode parecer estranho, mas na prática é um sinal de cautela e responsabilidade. A saúde de Edu está sendo tratada com extremo cuidado, e cada minuto conta nesse processo. Ana Hickman segue no hospital, ao lado do marido. Ela só se ausenta para tomar banho ou descansar brevemente. O rosto mostra o cansaço de noites mal dormidas e preocupações acumuladas. Ainda assim, ela se mantém firme. Eu não saio daqui até ele estar fora de perigo, teria dito a amigos próximos. O clima entre os profissionais é de foco absoluto. Não há espaço para erros. Edu é um paciente querido por todos, e a dedicação da equipe é visível em cada gesto. Mesmo assim, há consciência de que o caminho ainda é longo.
Em meio a tudo isso, uma certeza começou a crescer. O relacionamento entre Edu e Ana não é apenas forte, é resiliente. E nas horas mais sombrias, esse laço mostrou sua verdadeira força. Desde que o estado de saúde de Edu Guedes veio a público, muitos passaram a enxergar de forma diferente o relacionamento entre ele e Ana Hickman. O que antes parecia apenas uma união de duas figuras públicas passou a ser visto como algo mais profundo, construído com base em companheirismo e cuidado mútuo. Ana encontrou em Edu um porto seguro depois de um período turbulento em sua vida. Sua separação anterior foi marcada por polêmicas e dores profundas. E foi ao lado de Edu que ela reencontrou a estabilidade emocional. Os dois construíram uma relação baseada em confiança, respeito e amor verdadeiro. Agora, diante da maior provação que já enfrentaram como casal, Ana não hesitou em estar ao lado do marido. Chegou ao hospital chorando sim, mas determinada. Foi acolhida pela equipe médica informada sobre cada detalhe e desde então não saiu mais do lado dele. Enfermeiros e médicos se emocionaram ao ver o carinho com que ela cuida dele. Ela segura a mão dele o tempo todo. Fala baixinho, faz carinho no cabelo. É bonito de ver, relatou uma funcionária do hospital. Para Ana, não há vaidade, câmeras ou holofotes nesse momento, só amor. A presença dela tem sido um suporte essencial na recuperação de Edu. Ele sorri mesmo que fraco toda vez que ela entra no quarto. O casal trocou promessas em silêncio, olhares que dizem muito. Um pacto silencioso de que vão superar isso juntos, aconteça o que acontecer. Enquanto a luta continua no quarto do hospital, o Brasil inteiro torce por esse casal. Mas por trás da cortina de solidariedade, uma nova decisão médica prestes a ser tomada pode mudar tudo outra vez. A cada dia que passa, a recuperação de Edu Guedes se torna um verdadeiro teste de paciência, fé e resistência não só para ele, mas também para sua família e milhares de fãs espalhados pelo país. Apesar da cirurgia delicada ter sido tecnicamente bem-sucedida, a sombra da incerteza ainda paira sobre o caso. Isso porque no centro de toda a preocupação médica está uma palavra que assusta: metástase. A cirurgia realizada no pâncreas foi necessária devido a um tumor de 2 centímetros localizado na cauda do órgão. O pâncreas é uma região complexa, envolvida em funções vitais do corpo, como a regulação da glicose e a digestão. Tumores ali mesmo pequenos podem ser perigosos. E o risco de disseminação para outros órgãos, a chamada metástase, é algo que preocupa qualquer equipe médica. Atualmente, a confirmação da extensão da doença depende dos resultados de exames e biópsias realizados durante a cirurgia. Os tecidos retirados foram enviados para análise detalhada, que deve indicar se o tumor era localizado ou se células cancerígenas já alcançaram outras áreas do corpo, como fígado, pulmões ou gânglios linfáticos. Essas análises podem levar dias e às vezes até semanas para ficarem prontas. É por isso que mesmo com a aparente estabilidade de Edu, os médicos continuam em estado de alerta. Nenhum sinal pode ser ignorado. Cada pequena mudança é observada de perto. A equipe trabalha com protocolos preventivos e ao mesmo tempo com cautela para não criar alarme antes da hora. Esse tempo de espera é, sem dúvida, uma das fases mais difíceis. Ana Hickman, visivelmente cansada, tem sido um pilar de equilíbrio. Familiares mais próximos se revezam para dar suporte. Ainda assim, o silêncio dos laudos pesa como uma incerteza difícil de suportar. Todos querem acreditar que o pior já passou, mas ninguém tem essa garantia. O que torna o caso ainda mais delicado é o histórico de câncer pancreático, que costuma ser agressivo e de difícil detecção precoce. Mesmo quando a cirurgia remove todo o tecido visivelmente afetado, ainda pode haver células microscópicas que escaparam à vista humana. Por isso, o acompanhamento após o procedimento será longo, incluindo exames regulares, possíveis ciclos de tratamento complementar e restrições alimentares e físicas. Apesar de tudo isso, há uma luz que continua acesa. Edu Guedes está lúcido, se alimentando aos poucos e responde bem ao tratamento pós-operatório. Segundo boletins médicos, ele apresenta sinais de recuperação compatíveis com um quadro estável. Ainda é cedo para comemorar, mas há esperança real. Enquanto os resultados laboratoriais não chegam, o próprio Edu decidiu, com coragem e transparência, contar ao público como tudo começou. Em um depoimento pessoal emocionante, ele revelou detalhes da descoberta que mudou sua vida para sempre. Se alguém me dissesse que uma pedra nos rins salvaria minha vida, eu não acreditaria. Assim começa o depoimento sincero e comovente de Edu Guedes, publicado em vídeo diretamente do hospital, onde ele segue em recuperação. Pela primeira vez desde a cirurgia, o apresentador decidiu abrir o coração e explicar em detalhes o que aconteceu.
Há cerca de 2 semanas, Edu foi internado após sentir fortes dores abdominais. A princípio, o diagnóstico foi uma crise renal. Os exames confirmaram o que parecia ser o problema central, uma pedra de 1,6 centímetros no canal urinário, além de múltiplos cálculos nos 2 rins. As dores eram insuportáveis. Eu achei que fosse só isso, mas o destino tinha outro plano. Durante os exames para planejar a retirada das pedras, os médicos encontraram algo inesperado, um nódulo de aproximadamente 2 centímetros na cauda do pâncreas. Foi esse achado, acidental e crucial, que mudou tudo. O tumor era pequeno, silencioso e não dava sinais. Se não fosse a crise renal, talvez demorasse meses ou anos até ser detectado, e aí poderia ser tarde demais. Foi uma ironia médica. Aquilo que parecia meu maior problema se transformou no meu alerta de vida. Edu explicou que antes da cirurgia principal, foi preciso preparar seu corpo com 2 intervenções menores para tratar os rins. Só depois disso, com os órgãos estabilizados, ele foi encaminhado à cirurgia pancreática. O procedimento foi realizado pelo Dr. Marcelo Bruno Rezende, cirurgião experiente em operações abdominais complexas, com o apoio direto do Dr. Sidney Klausner, presidente do Hospital Albert Einstein. A cirurgia durou mais de 6 horas e envolveu a retirada da cauda do pâncreas, dos gânglios linfáticos próximos e também do baço, órgão fundamental para o sistema imunológico. Foi a experiência mais intensa da minha vida. Fiquei entre o medo e a fé. Vi o quanto a vida é frágil, e como tudo pode mudar em poucos dias. Segundo Edu, a recuperação, apesar de difícil, tem sido considerada ótima. Ele já consegue conversar, andar alguns passos e está sendo alimentado com dieta especial. O apresentador fez questão de ressaltar a importância da equipe médica e principalmente de Ana Hickman. Ela não me deixou um segundo. Foi minha enfermeira, minha parceira, meu apoio emocional. O relato foi recebido com comoção por milhares de fãs, que seguem em corrente de oração. Mas mesmo com esse clima de esperança, uma nova etapa está prestes a começar. O desafio agora será conviver com a espera pelos resultados finais, e se preparar para o que eles podem revelar. Desde que Edu Guedes passou pela delicada cirurgia no pâncreas, a vida de sua esposa, Ana Hickman, também mudou completamente. A empresária e apresentadora, conhecida pela rotina agitada e por sua presença constante em eventos e compromissos profissionais, decidiu pausar tudo. O foco agora é um só: estar ao lado de Edu, acompanhando de perto cada etapa de sua recuperação. Ana cancelou gravações, reuniões e compromissos importantes que já estavam agendados há semanas. Sua equipe confirmou que por tempo indeterminado, ela ficará afastada das atividades públicas. Essa decisão foi tomada logo após a cirurgia, quando ficou claro que o quadro de Edu exigiria não apenas cuidados médicos, mas também apoio emocional e familiar constante. Desde então, ela praticamente não deixou o hospital. Sai apenas para dormir algumas horas e volta nas primeiras horas da manhã. Quando está ao lado do marido, evita o celular, mantém conversas calmas com os profissionais e se dedica a manter o ambiente tranquilo. A prioridade de Ana, nesse momento, é garantir que Edu sinta-se acolhido e seguro. Funcionários do hospital já se acostumaram com sua presença discreta. Ela não exige regalias, não faz exigências fora do normal e se comunica sempre com educação. Mas seu semblante diz tudo. Quem a vê de perto percebe o cansaço estampado no rosto. As olheiras são profundas, o tom de voz mais baixo que o habitual. Ainda assim, não há fraqueza em sua postura. Ana tem sido descrita como determinada e firme mesmo nos momentos mais difíceis. Ao ser abordada por jornalistas na entrada do hospital, ela evitou entrevistas. Com um breve aceno de cabeça e semblante fechado, mostrou que por hora não pretende dar declarações. A decisão é compreensível. Ela quer evitar especulações e preservar a intimidade do marido. Dentro do hospital, Ana age como uma extensão da equipe médica. Segue os protocolos, ajuda na organização do ambiente, estimula Edu a se movimentar dentro do possível e tenta manter o clima leve. Ela lê mensagens dos fãs, mostra vídeos enviados por amigos e ajuda a filtrar as informações que chegam de fora. A presença dela tem sido fundamental não só para Edu, mas também para os médicos e enfermeiros. Muitos relatam que o envolvimento da família em casos como esse tem impacto direto na recuperação do paciente. E no caso de Edu, a força que vem de Ana tem feito toda a diferença. Enquanto isso, do lado de fora, fãs seguem firmes nas correntes de oração. Amigos próximos de Ana se mobilizaram para ajudar com os compromissos adiados e ofereceram apoio logístico para que ela possa continuar se dedicando totalmente ao marido. O momento é de resiliência e união.
E por trás dessa fase silenciosa e intensa, há uma história marcada por superação e coragem. Uma história que, para quem conhece a trajetória de Edu Guedes, faz ainda mais sentido. Aos 51 anos, Edu Guedes construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas da televisão brasileira. Desde os primeiros passos na mídia, sua presença diante das câmeras sempre foi marcada por carisma, simpatia e uma habilidade única de se conectar com o público. Chefe de cozinha por formação e comunicador por vocação, Edu se tornou sinônimo de talento e leveza nas manhãs da TV. Durante mais de 2 décadas, seu rosto foi presença constante em programas de culinária, variedades e entretenimento. Com seu jeito tranquilo, sorriso fácil e receitas acessíveis, conquistou donas de casa, jovens aprendizes e apaixonados pela cozinha. Muitos brasileiros aprenderam a cozinhar com ele, outros simplesmente se encantaram pela forma como ele explicava cada prato com clareza e carinho. Mas Edu não se destacou apenas pelas receitas. Ao longo dos anos, mostrou ser um profissional versátil, sempre disposto a inovar e se reinventar. Participou de projetos diversos, enfrentou mudanças de emissora, reformulações de programa e novos desafios, sempre mantendo a mesma essência: acolher, ensinar e inspirar. Por trás das câmeras, porém, Edu é conhecido por sua disciplina e foco. Costuma chegar cedo às gravações, conversar com toda a equipe e se envolver em cada detalhe da produção. Exigente consigo mesmo, busca sempre oferecer o melhor ao público. E é esse comprometimento que, segundo colegas, faz dele não apenas um bom apresentador, mas uma pessoa admirável. Apesar de todo o sucesso, Edu sempre foi discreto com sua vida pessoal. Evita exposições desnecessárias e prefere proteger sua intimidade. A relação com Ana Hickman, por exemplo, cresceu longe dos holofotes, até que, naturalmente, ambos decidiram compartilhar com o público o amor que os une. Agora, com a saúde fragilizada, Edu enfrenta um dos maiores desafios de sua vida. E, ironicamente, longe dos estúdios, sem as luzes dos refletores, vive o papel mais difícil, o de paciente. Uma batalha silenciosa que exige força, paciência e fé. Amigos próximos revelam que, mesmo no hospital, ele tenta manter o bom humor, faz piadas discretas, agradece aos enfermeiros e elogia cada refeição, mesmo as restritas por orientação médica. Esse é Edu, um homem que, mesmo em meio à dor, tenta transformar o ambiente à sua volta. Seu público, que o acompanha há anos, agora retribui com carinho tudo o que recebeu. Mensagens, vídeos, cartas e flores chegam todos os dias ao hospital. Um gesto coletivo que mostra o quanto ele é querido. Mas, enquanto o país se mobiliza em apoio, um novo boletim médico está prestes a ser divulgado. E ele pode mudar completamente os rumos da recuperação. Quando o nome de Edu Guedes apareceu ligado a uma cirurgia no pâncreas, muitos se lembraram imediatamente de outro caso que marcou o Brasil, o do jornalista Marcelo Rezende. Em 2017, ele lutou bravamente contra um câncer pancreático agressivo, mas infelizmente não resistiu. O caso dele foi amplamente divulgado e trouxe à tona a gravidade da doença, conhecida por ser silenciosa e muitas vezes fatal. O câncer de pâncreas é um dos mais difíceis de diagnosticar precocemente. Ele costuma se desenvolver de forma silenciosa, sem sintomas evidentes nas fases iniciais. Quando os sinais aparecem, como dor abdominal, perda de peso ou icterícia, o tumor geralmente já está em estágio avançado. Por isso, a descoberta precoce, como no caso de Edu, é considerada rara e, ao mesmo tempo, uma bênção. No caso de Marcelo Rezende, a doença foi descoberta já em estágio avançado e com metástases em outros órgãos. A luta dele foi marcada por tentativas de tratamento alternativo e um afastamento da televisão. A história comoveu o país, mas também alertou para os perigos desse tipo de tumor. Com Edu Guedes, a situação, pelo menos até o momento, é diferente. O tumor foi descoberto quase por acaso, durante uma investigação por conta de cálculos renais. Se não fosse a crise que o levou ao hospital, talvez ele nem soubesse da existência da doença a tempo de agir. Foi uma coincidência médica que possivelmente salvou sua vida. Ainda assim, o receio persiste. A equipe médica optou por uma cirurgia de urgência, justamente para evitar qualquer risco de progressão. A operação envolveu a retirada da cauda do pâncreas, gânglios linfáticos e do baço, um procedimento agressivo, mas necessário. Agora, os médicos aguardam o resultado das biópsias para determinar se houve ou não disseminação do tumor para outras regiões do corpo. Até o momento não há confirmação oficial de metástase, mas a incerteza paira sobre todos os envolvidos. A natureza traiçoeira do câncer pancreático faz com que qualquer silêncio médico seja motivo de apreensão. A diferença de um diagnóstico pode mudar completamente o rumo do tratamento.
O caso de Edu tem sido acompanhado com atenção por especialistas da área e pelo público em geral. A coincidência com outros nomes da mídia, como o próprio Marcelo Rezende, e também a atriz Heloísa Mafalda, que enfrentou a mesma doença, trouxe o tema de volta aos debates sobre prevenção, diagnóstico precoce e acesso à saúde de qualidade. Enquanto isso, a torcida pela recuperação continua crescendo. E a força com que Edu e Ana enfrentam essa batalha tem inspirado milhares de pessoas. Na manhã seguinte ao último boletim, uma mobilização tomou conta das redes sociais e emocionou até quem nunca acompanhou a carreira do apresentador. A recuperação de Edu Guedes não tem mobilizado apenas amigos e familiares. A comoção popular em torno do seu estado de saúde tomou proporções gigantescas, mostrando o quanto ele é querido pelo público brasileiro. Desde que foi internado, as redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio, correntes de oração e homenagens emocionantes. Fãs de todas as partes do país se uniram em demonstrações de carinho. Muitas dessas mensagens falam da importância que Edu teve na vida de quem o acompanha. Aprendi a cozinhar com ele, diz uma seguidora. Sempre me animava nas manhãs tristes, comentou outro. São relatos simples, mas que mostram a conexão que o apresentador criou com sua audiência ao longo dos anos. A força do casal Edu e Ana também tem tocado o público. A dedicação dela, largando tudo para ficar ao lado do marido, emocionou muita gente. Casais passaram a compartilhar suas próprias histórias de superação, dizendo que se inspiram na união dos dois para enfrentar momentos difíceis. As hashtags #ForçaEduGuedes e #EstamosComVocêEdu ficaram entre os assuntos mais comentados do país no X, antigo Twitter. Influenciadores, artistas, apresentadores e jornalistas postaram mensagens de apoio, aumentando ainda mais a repercussão. A comoção foi tamanha que até programas de televisão dedicaram blocos especiais para falar sobre o caso, reforçando o carinho coletivo. A equipe de Edu, sensibilizada com o volume de mensagens, tem feito questão de repassar ao apresentador algumas dessas manifestações. Em vídeos gravados por fãs, crianças desejam melhoras, cozinheiros amadores mostram pratos feitos em homenagem a ele, e famílias inteiras aparecem em orações coletivas. Tudo isso tem sido mostrado, aos poucos, no leito do hospital, como forma de manter o ânimo do apresentador. Ana Hickman, mesmo sem falar publicamente, acompanha tudo de perto. Pessoas próximas dizem que ela se emociona com cada demonstração de afeto. Recentemente, uma senhora de 82 anos enviou uma carta escrita à mão dizendo: "Acordo e durmo rezando por vocês. Já fazem parte da minha família." A força do público nesse momento tem sido essencial. Ela não cura a doença, mas ajuda a fortalecer a alma de quem luta. Edu, segundo os médicos, tem respondido bem emocionalmente, e parte disso vem do sentimento de não estar sozinho nessa jornada. Enquanto isso, o país inteiro aguarda ansiosamente pelos próximos passos. O novo boletim médico será divulgado em breve e trará informações cruciais. O cenário pode ser tranquilizador ou representar um novo desafio. Mas, independentemente do resultado, uma coisa é certa: Edu Guedes não está enfrentando essa batalha sozinho. Mesmo cercado de incertezas, Edu Guedes está nas melhores mãos possíveis. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, é reconhecido internacionalmente por seu alto padrão em oncologia e cirurgias de alta complexidade. E foi exatamente essa estrutura que permitiu que o apresentador fosse submetido a um procedimento tão delicado com rapidez e precisão. A equipe responsável por sua cirurgia é composta por especialistas de renome. O Dr. Marcelo Bruno Rezende, que conduziu a operação, é referência em cirurgias pancreáticas. Ao seu lado, o presidente do hospital, Dr. Sidney Klausner, supervisiona pessoalmente a evolução clínica do paciente. Todo o tratamento é planejado com base em protocolos atualizados e tecnologia de ponta. Apesar disso, o momento é de expectativa. Os resultados das biópsias e exames complementares ainda não foram divulgados. É justamente esse laudo que determinará os rumos da recuperação de Edu. Há 2 cenários possíveis, e ambos estão sendo considerados pela equipe médica e pela família. No cenário mais positivo, os exames confirmam que o tumor foi removido completamente, sem sinais de metástase. Nesse caso, o tratamento pode seguir com observação regular, exames frequentes e acompanhamento clínico por longo prazo. Isso não significa que a batalha terminou, mas representa uma vitória significativa. Já no cenário mais delicado, se for constatada a presença de metástase, a próxima fase exigirá tratamentos complementares como quimioterapia, radioterapia ou até novos procedimentos cirúrgicos. O caminho se torna mais árduo, mas não impossível.
Com diagnóstico precoce, acompanhamento adequado e apoio emocional, há boas chances de controle da doença. Por enquanto, Edu segue estável. Os médicos destacam sua boa resposta física e psicológica. Ele se alimenta bem, conversa com a equipe e realiza pequenos exercícios no quarto. O apoio de Ana Hickman e da equipe multidisciplinar tem sido fundamental para manter o otimismo. Os próximos dias serão decisivos. Cada exame, cada indicador clínico será analisado com atenção. A expectativa é que um novo boletim completo seja divulgado em breve, esclarecendo o que o futuro reserva. Até lá, a rotina segue entre sorrisos discretos, mensagens de esperança e orações silenciosas. Edu já deixou claro que, independentemente do resultado, está pronto para lutar. Eu só peço saúde. O resto, a gente dá um jeito, teria dito a equipe médica. A frase resume bem seu espírito, resiliente, grato e com os pés no chão. E enquanto essa nova etapa se aproxima, o Brasil inteiro continua acompanhando, torcendo e esperando por boas notícias.